Olha, a tragédia de Brumadinho, de Mariana, elas nos deixam uma série de lições, ou melhor, ela nos deixa uma série de conclusões, inclusive, a respeito de um sistema que nós não enxergamos no nosso dia a dia. Quem enxerga, quem tem conhecimento desse sistema, são os economistas, né? Melhor, talvez nem os economistas enxerguem, né? Mas quem se aprofunda um pouco mais, né, nas entrelinhas, acaba encontrando algumas verdades, algumas correlações, algumas relações diretas, né, entre algumas situações que não são comentadas em mídia nenhuma, que não são comentadas por nenhum analista econômico, ou ninguém que esteja ligado ao mercado financeiro, ou ninguém que esteja ligado à política, mesmo porque é uma sutil relação. E eu vou falar agora um pouco sobre essa sutil relação. A sutil relação existente entre um balconista de padaria do interior do Brasil e as grandes corporações, tipo Vale do Rio Doce, General Motors, Volkswagen, né? Qual que é a relação? Onde está a relação entre o balconista de interior de uma padaria e essas corporações multinacionais que se implantam aqui no Brasil? Muito bem. O balconista do interior, ele não vai perceber e não vai sentir nunca isso, porque não é da alçada dele fazer esse tipo de análise. A única análise que ele consegue fazer é trabalhar, levantar muito cedo, ir para dentro de uma padaria, trabalhar o dia todo, vender pão, colocar pão dentro do saquinho, entregar, fazer a cobrança e depois no fim da tarde voltar para casa, no final do mês receber um salário de R$ 1.200 para poder sustentar sua família. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo do balconista de padaria no interior do Brasil. Muito bem. Pela sobrevivência, pela luta da sobrevivência, pela manutenção de sua família, ele faz tudo isso e recebe R$ 1.200 por mês. Pô, mas o que tem a ver isso com a Vale do Rio Doce? Pois é. Desses R$ 1.200 que o balconista de padaria do interior recebe, ele não sente, ele não sabe, ele não percebe, mas ele deixa todos os meses, ele entrega para o governo R$ 480. Repito, ele entrega todos os meses R$ 480 nas mãos do governo em forma de impostos que lhe são cobrados quando consome alguma coisa. Quando ele compra o leite para os filhos, quando ele compra o arroz para ele comer, quando ele compra uma roupa, quando ele coloca um pouco de gasolina na moto, quando ele liga o interruptor da luz lá na casa dele, quando, sabe, aquela geladeira que fica lá funcionando, né? Tudo isso dá ao governo todos os meses, retira do bolso desse trabalhador R$ 480. Muito bem. Daí, qual é a relação entre o trabalhador e a grande corporação? Não sei se vocês percebem
nos discursos, muito mais agora, né, com a questão da reforma da Previdência. Eles dão assim um número global. O governo teve um superávit. O governo teve um déficit. Sendo que nos últimos anos aí a gente só tem tido déficit, ou seja, a conta do governo tem ficado no vermelho todos os anos. E o governo não está sabendo como estancar esses gastos, né? O governo não sabe como diminuir os gastos, os próprios gastos. Até sabe, mas aí implicaria numa questão muito mais complicada, que seria aí estar demitindo funcionários públicos desnecessários, estaria aí acabando com secretarias desnecessárias, estaria acabando aí com cargos comissionados desnecessários que, são utilizados aí pelos partidos políticos para botar dinheiro dentro de um processo de monetização, né? Entende? Os políticos vivem também daquilo que ganham os seus funcionários, aí como o Flávio Bolsonaro, né? Está aí metido num rolo aí com laranja lá no Rio de Janeiro. Então, é necessário o governo, e vive sempre aí reclamando que não está sobrando dinheiro. Tá. Mas, por outro lado, por exemplo, nós tivemos no ano passado, parece que um déficit de 47 bilhões de reais. Só que nessa mesma proporção, nós vimos o governo fazer uma renúncia fiscal para montadoras de veículos e autopeças e eu acho que uma linha branca, né, de fabricação aí de geladeiras, máquinas de lavar, de 70 e poucos bilhões de reais. Muito bem. Então o governo ficou no vermelho, mas perdoou a dívida dessas empresas. Entenderam? A General Motors, dias atrás, ela colocou que se não recebesse mais incentivos do governo, ela iria embora do Brasil. Receber incentivos do governo seria exatamente receber essas renúncias fiscais, essas desonerações, né? O governo da Dilma, o governo do Lula fizeram muito isso, muito. O governo do Temer também, né? E o governo do Bolsonaro vai fazer também. E qual que é o centro dessa discussão toda, né, para o governo Bolsonaro, né, para que o governo possa regalar vantagens para empresas multinacionais? A reforma da Previdência, porque é o único lugar que eles não podem mandar funcionários públicos embora, apesar de que isso também não iria fazer uma diferença tão grande, tá? Dispensar aí os funcionários públicos, comissionados, tal, isso daí é só o que aparece para os olhos dos eleitores, né, desse pessoal aí que, né, imagina que está exercendo democracia quando vai votar, né? Somente isso. Mas aí o que acontece? Acontece que o único lugar onde o governo ainda pode mexer, porque se o governo aumentar alguma coisa a mais do salário de impostos sobre o salário do balconista de padaria do interior, o próprio balconista de padaria do interior ele pode chegar num ponto e começar a perceber que não compensa mais ele trabalhar como empregado. Vocês entenderam? Não, ou até o extremo, não compensa mais ele trabalhar. Se ele fizer os cálculos direitinho, de repente vai que surge algum maluco nesse país aqui
e que consiga ultrapassar os limites impostos pelas mídias sociais, né? Vai que acontece isso, e o balconista lá da padaria do interior descobre que não compensa mais ele trabalhar, que a quantidade de descontos que ele está tendo e aquilo que ele paga de impostos no mês não lhe deixa condição nenhuma para a sobrevivência. Então, aumentar o percentual de impostos sobre o consumo, sobre aquilo que é consumido pelo balconista e sua família, não é uma boa. Então, qual que seria a saída? A saída, então, é mexer em alguma área onde é possível cortar. Muito bem. Da educação, da saúde, da segurança, já cortaram, acho que tudo que foi possível, né? Tanto é que a gente vê a situação que está a educação, a saúde e a segurança no Brasil, né? Isso aí acho que já não preciso nem dizer mais para vocês que está absolutamente sucateado, né? Aí vem a questão assim, mas aonde que nós podemos mexer? Nós podemos mexer nas aposentadorias, nós podemos mexer ainda nas aposentadorias, foi o que sobrou, né? Foi o que sobrou, nós mexermos nas aposentadorias das pessoas e tirar dinheiro disso daí, né? Fazer lucro disso, para que o governo não fique mais no vermelho e para que o governo tenha superávit, ou seja, sobre dinheiro no fim do mês, no fim do ano, para o governo investir, né? Mas no que o governo investe? No que o governo investe? O governo vai investir em saúde, em educação, em segurança? Somente nisso o governo vai investir? Não vai. Mesmo porque nós sabemos que existe uma acomodação. Nós sabemos que o povo brasileiro já se acostumou com o padrão de ensino, já se acostumou com o padrão de saúde, já se acostumou com o padrão de segurança que nós temos. Nós já vivemos assim há décadas. Há décadas nós já vivemos nessa situação e não houve ainda nesse país nenhum levante contra esse tipo de situação. O dinheiro que sobrar no cofre do governo vai ser para investimentos em infraestrutura. Infraestrutura. Entenderam? Não entenderam? Ontem à noite eu estava vendo, após a votação e a eleição do Rodrigo Maia como presidente da Câmara, o senhor Onyx Perdigoto Lorenzoni dando uma entrevista para uma repórter da Globo News, né? Andréa Sadi, que inclusive foi muito mal porque não faz as perguntas. Inclusive, o Brasil tá ruim de jornalista, hein? Tá ruim de jornalista, meu Deus, como essa gente faz o jogo, né? Levanta a bola para esses caras chutar pro gol, entende? Tá na hora de começar a ter posições mais incisivas, né? Mesmo que isso custe o que o seu Bolsonaro está fazendo, de não querer mais dar entrevistas para determinados órgãos de comunicação. Mesmo que isso custe a carinha feia do seu Flávio Bolsonaro no corredor do Congresso, essa semana, não querendo conversar com a imprensa. Mesmo que isso custe, tá? Essa gente estando calada já é um excelente caminho para que nós possamos denunciar todas as falcatruas que existem nesse país aqui, tá? Mesmo porque eles não sabem responder, mesmo porque se colocados na parede eles não sabem como sair, tá certo? Mas o senhor Onyx Lorenzoni, ele falou uma coisa bem interessante. Ele, falando sobre a reforma da Previdência, ele disse assim que vamos transformar esse país em um ano. Se nós passarmos a reforma da Previdência, em dezembro desse ano o Brasil estará vivendo numa situação como a da Europa. Seremos um país como qualquer país da Europa. Bom,
Em primeiro lugar, menos, né? Esse cara deve ter ficado louco, né? Não deveria, apesar como todos os ministros do Bolsonaro, né, não valem nada, são todos birutas, né? E esse daí não foge à regra, mas ele falou uma coisa interessante, né? O Brasil vai poder investir em infraestrutura. O Brasil vai poder construir estradas, o Brasil vai poder construir portos, o Brasil vai poder construir aeroportos, o Brasil poderá, talvez até mais alguma mineradora, né? Vocês entenderam? O Brasil vai poder fazer tudo isso, né? Daí ele falou assim, não, porque daí teremos muitos empregos, né? Que maravilha, que coisa mais linda. Então, o balconista da padaria do interior, ele deixa 40% do salário dele todos os meses nos cofres do governo. O governo pega esse dinheiro, não investe em segurança, não investe em educação, não investe em saúde, porque o trabalhador lá já está acostumado com isso, né? E pega esse dinheiro, o governo, e constrói uma mineradora, constrói aí porque daí já está resolvido, né? Vamos imaginar que aqui o balconista do interior ele já não vai mais se aposentar também, não vai ter como, certo? Ele vai ter que tirar dos R$ 1.200 dele os 480 que ele paga para o governo, mais um dinheiro que daí não vai sair na forma de imposto, né? Mas vai sair dali do salário dele em forma de previdência social, que daí ele está pensando no futuro para se aposentar, tal, né? Muito justo. E vai ter que pagar isso daí também por fora, mas esse ônus aí de ter que pagá-lo depois que ele se aposentou já não é mais problema do governo, né? Maravilha. E daí o Brasil começa a sobrar dinheiro, né, no cofre do Brasil, porque a carga tributária brasileira é altíssima sobre os trabalhadores, né? E o trabalhador daí ele vai se aposentar se ele tiver condições de pagar aí uma previdência privada, conforme o governo também está querendo fazer, viu? Não vai mais ser nas costas do governo, não, vai ser conversa com o banco. Conversa com o banco, você já sabe que o negócio é diferente. E ele não vai se aposentar, ele não vai ter saúde, ele não vai ter educação para os filhos, não tem segurança. Além disso, ele ainda entrega dinheiro para o governo, e o governo vai pegar esse dinheiro e vai construir portos, aeroportos, estradas. Excelente, né? Vai gerar emprego, né? O balconista do interior que paga tudo isso, ele vai estar gerando emprego na outra ponta. Olha que lindo. O dinheiro dele vai servir para pagar trabalhadores, para construir estradas, etc, etc. Bom, não sei se você percebeu, né? Mas o governo também tem, paralelamente, um programa de privatizações, né? Assim como também as concessões acontecem a olhos vistos, né? Ou seja, o governo constrói uma estrada e entrega para uma empresa privada administrá-la, e daí essa empresa pode cobrar pedágio e pode lucrar muito dinheiro com aquela estrutura que foi construída pelo governo. E não sei se você sabe, é a mesma situação que acontece na Vale do Rio Doce. O governo, no tempo, começando com Getúlio Vargas, depois passando pelos militares, né, construiu a Vale do Rio Doce. Inclusive essa barragem que explodiu em Brumadinho essa semana, ela foi construída em 1976. Olha, há 42 anos atrás pelo governo, e até hoje estava lá. Ou seja, foram apenas depositando matéria
rejeitos ali dentro daquela barragem, depositando, e tudo leva a crer que não houve nenhum tipo de manutenção, não houve nenhum tipo de reforço, não houve nenhum tipo de melhoria, tanto é que a coisa explodiu, matou um monte de gente, né? E por que isso acontece? Porque a Vale do Rio Doce, quando dizem que ela foi vendida, ela não foi vendida, ela foi, na verdade, cedida para esse grupo que aí está. A partir dessa cessão, o capital foi aberto, permitiu-se ali a entrada de acionistas, né? Que foram dando muito lucro, né? Investem dinheiro na empresa, mas a empresa investe em equipamentos, tal. A infraestrutura do negócio continua a mesma, né? Vale investiu nisso, investiu naquilo, especulou também, né? Especulou com dinheiro. Não houve melhoria de estrutura nenhuma. Tanto é que nessa semana, né? Até pesquisei um dado importante aí, que o governo brasileiro possui aquilo que chama-se de Golden Shares, né? Golden Shares, shares, S-H-A-R-E-S, né? Eu coloquei até na minha postagem Golden Shares, né? Coloquei lá como sendo as cadeiras de ouro, possui 12 cadeiras de ouro no meio de 200 mil acionistas. Fora o BNDES, que também é um banco estatal, que tem dinheiro nosso lá dentro. Fora Bradesco, fora outros investidores aí de grande porte, né? Muito bem. Aí o que acontece? O governo brasileiro possui essas Golden Shares e que dá ao governo algumas prerrogativas de que vão desde aí a troca da razão social da Vale até a interdição, o descredenciamento de portos, de ferrovias, de barragens de rejeitos e de de minas que são ocupadas pela Vale, tá? E por que isso acontece? Vamos imaginar que exista a quebra total da Vale. Quebrou total. Essa semana aqui teve uma queda aí total aí nas ações da Vale, né? Caíram acho que 25%, 30%, né? Mas parece que estão aí se recuperando, que minério de ferro e outros minérios aí são um excelente negócio. Então o investidor não é bobo, não rasga dinheiro, não vai sair fora dessa tão já, principalmente porque no Brasil só tem bobo, né? E coisas como aconteceram em Brumadinho e Mariana se esquece rapidamente, tá? Então vai acontecer que, vamos imaginar que houvesse a quebra total, vamos imaginar que acabou o minério, não tem mais um grão, uma pelota, né, conforme eles costumam chamar, de minério de ferro para ser retirado de lá. Não tem mais uma pelota de minério de ferro. Acabou, esgotou, não tem mais aonde tirar. Acabou. Bom, aí seria preciso acontecer no mínimo, porque não sei se vocês sabem, mas a atividade mineradora são as que mais destroem o meio ambiente. A mineração é que mais destrói, mais do que a gasolina que você queima aí no teu carro e provoca gás carbônico, mais do que o desmatamento da Amazônia, sabe, mais do que o pum das vacas lá, sabe, mais do que tudo isso, né? Mais do que os depósitos de lixo, os lixões espalhados. Atividade mineradora são as que mais afetam o meio ambiente. Vamos imaginar que esgotou, e daí precisa se fazer uma
não vai largar aquilo lá do jeito que ficou, né? Tem que se fazer ali uma recomposição da área, uma revitalização da natureza naquele ponto, né? E aí fica por conta de quem? Fica por conta do governo. Fica por conta do governo. A estrutura é do governo. Vocês entenderam isso? Vocês perceberam onde é que está o buraco do negócio? Fica por conta do governo. Essas estradas que estão aí cedidas, né? Entendeu? Foram cessionadas aí, cedidas para essas empresas. Se tiver um terremoto no Brasil amanhã, essas estradas deixarem de destruir essas estradas aí, quem vai ter que reconstruir essas estradas são o governo, não é a empresa que está cobrando pedágio lá não. Tá? Esses aeroportos estão sendo cedidos. Dá um terremoto, um furacão, sei lá o que, cai tudo. As empresas simplesmente dizem tchau, estou indo embora, tchau Brasil, tchau Brasil. O governo que construa de novo aí, entendeu? Eles ficam somente com o lucro. O balconista de padaria do interior do Brasil paga impostos, tem uma porcaria de retorno, não tem nenhum retorno, certo? E o dinheiro dele, dos impostos, que não vai retornar para ele, serve para construir infraestrutura para ser entregue na mão de especulador internacional. Vai ser entregue na mão de especulador internacional. Vai ser entregue na mão da Volkswagen, da Ford, da GM, em forma de renúncia fiscal. Entende? Porque a empresa tem que ter uma lucratividade e tal. Se não tiver essa lucratividade, ficam de mal e vão embora do país. Ou seja, toda aquela quantidade imensa de impostos, trilhões de impostos que nós pagamos durante o ano, serve para manter esse tipo de gente. Serve para manter esse tipo de empresas. Serve para manter especuladores. Serve para nós criarmos condições para que essa gente venha aqui e ganhe dinheiro. Ficou claro? O salário mirrado recebido pelo balconista de padaria do interior do Brasil serve para financiar toda essa malha de corporações que estão se instalando aí e que pretendem se instalar aí em troca de dar emprego, que desses empregos paga-se um salário, desses salários são descontados impostos e esses impostos retornam para o governo poder criar infraestrutura para entregar na mão dessa gente de novo. Nada pertence a nós. Nós financiamos essas grandes empresas. Nós é que damos dinheiro, eles não produzem nada. Eles não constroem nada. Estamos investindo tantos milhões para implantar essa empresa aqui. Mentira. Eles estão dando com uma mão e recebendo com a outra, com certeza aí. Renúncias fiscais aí enormes. Acontece isso em todo lugar. Sabe? Renúncias fiscais, sabe? Desobrigação aí com impostos, uma série de coisas aí. É extremamente vantajoso vir para um país como o Brasil, que está com o chapéu na mão, quebrado, né? Dessa maneira. Entrega um pedaço, uma terra nua lá para o cara lá, né? E diz assim para a empresa lá, vem aqui, monta a tua empresa aqui e tal, vem aqui trabalhar aqui. Não vem não. Essa empresa não vem não, essa empresa não vai vir, entende? Porque o objetivo dessa empresa é que você construa, que você dê incentivos. O governo tem que construir, tem que dar incentivos, tem que dar todas as condições para que eles venham até ali e aí tenham lucratividade. Entende? É assim que funciona. Então essa é a relação existente entre o balconista de padaria do interior do Brasil com essa ponta onde estão essas empresas e
esses empregos aí que o governo diz que vai criar, tá? E essa maravilha toda aí que o governo diz que vai fazer nas tuas costas, vai fazer nas minhas costas. E se no meio disso acontece um desastre, um terremoto, ou sei lá o que, você fica com prejuízo. Essa gente não vai ter prejuízo nenhum. O governo fica com prejuízo. Você não tem participação. Você é um nada. Quem vai ter lucro, quem vai levar o dinheiro embora daqui, são os especuladores, que vêm, recebem de mão beijada essas empresas, essas infraestruturas criadas pelo governo, assim como a tal da Embraer aí também, tá? Outro engodo bastante grande, vai no mesmo caminho da Vale do Rio Doce e de estradas que são aí entregues para se cobrar pedágios, né? Aeroportos que são entregues aí para pousar aviões aí e tal. O governo não vê nada disso, tá? O governo não tira nada disso, certo? Nós não tiramos nada. A única coisa que nós fazemos é pagar impostos para criar condições para que essa gente venha aqui ganhar muito dinheiro, porque aquilo que está sendo retirado do subsolo do Brasil pela Vale, por exemplo, está sendo vendido a preço de banana, porque o volume é muito grande, o preço é baixo, vendido muito para o mercado internacional, certo? O Brasil possui uma jazida muito grande, possui reservas enormes desse minério de ferro e de outros minerais também aí de importância, aí, conforme nós temos visto aí nos últimos tempos, nossos amigos aí colocando, né, e divulgando que o Brasil possui aí minerais valiosíssimos que também estão no subsolo, que está sendo explorado para retirar minério de ferro, mas que eles estão no meio, né? Então é isso, meus amigos. Os impostos que você paga serve para criar infraestrutura para que especulador venha aqui levar dinheiro embora. Difícil isso, né? Complicado. E vamos parar com esse negócio de imaginar que investidor, que é igual a especulador, vai investir alguma coisa nesse país aqui do bolso dele. Eles vão trabalhar com o dinheiro do teu bolso. Eles vão trabalhar com aquilo que você produz. Eles vão trabalhar tirando da sua saúde, tirando da educação dos teus filhos, tirando da segurança pública que você deveria ter. Essa é a regra do jogo. É assim que funciona. As corporações são maiores do que os governos. Esse é o início do discurso do nacionalismo. E você tem que estar muito atento a isso aí. Um grande abraço a todos.